Vou orar aqui, galera. Vou ligar a câmera aqui. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus amado. Né? Glória a Deus. Estamos aqui reunidos, a irmã Liz, pastor Lucas, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção, Pai, a tua graça, em nome de Jesus, né? E louvado seja Deus aí, por todas essas coisas, né? Os 3 dias de escuridão, todas as coisas aí, sabe? E nós estamos apreensivos mesmo, estamos, né? Glória a Deus, a gente quer ver mesmo algo grande acontecer, né? Do Senhor Jesus Cristo. A gente está esperando muito isso, muito, demais, demais, né? Sem dúvida nenhuma. Glória a Deus. Eu peço a tua bênção para o pastor Lucas, em nome de Jesus, que ele, né, nos transmita aí o teu conhecimento através desta aula, Pai, né? Através desses textos, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus. Aleluia. Né? Amém. E depois Apocalipse, né? Louvado seja Deus. Coisa maravilhosa mesmo. Muito obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor traga, Pai, os teus filhos aqui para esta aula. Traga eles, Pai. Em nome de Jesus. Como diz a tua palavra, põe um anzol no nariz e traga eles, Pai. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Né, a gente repreende todo impedimento, Pai, né, das pessoas estarem aqui. Em nome de Jesus Cristo, né? Louvado seja Deus. E assim nós oramos e já te agradecemos, né? Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos aqui continuar com Atos dos Apóstolos. Nós tínhamos feito uma introdução aí na aula passada, porque conseguimos terminar antes do horário. Então, vamos aqui continuar. E aí eu fiz a chamada dizendo para todo mundo aí, na chamada que eu mando ali, e vamos começar hoje Atos dos Apóstolos. Então, aqui tem um comentário do Michael Root, que diz assim: o ministério das 70 semanas do Messias continua no primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Quer dizer, que além de Jesus ter feito toda a obra da cruz, esse tempo envolve o Ato dos Apóstolos. Tá? Sua missão é cumprida no Shavuot, a celebração que encerra a contagem de 7 Shabbatot, 7 sábados, né? Depois que os bicurim, oferendas dos primeiros frutos, ou primícias, são apresentados durante a festa dos pães ázimos. Shavuot, ao contrário do calendário farisaico moderno, sempre cai no primeiro dia da semana, domingo. O dia após o 7º Shabat, que também é o 50º dia, em hebraico, Hamishim, que é no grego Pentecoste. Após Yom HaBikurim, Shavuot é um novo começo. Cai no primeiro dia da semana e começa a sua 71ª semana. E o dia número 491, desde que Yeshua começou o seu ministério, na época de seu Tevilá no Jordão. Depois que os apóstolos foram cheios com o Ruach Kodesh, na festa Shavuot, no mesmo dia em que a Torá foi exclamada no Monte Sinai. Então ele está fazendo uma associação aqui do descido do Espírito Santo com o Monte Sinai. A Torá seria escrita em seus corações. Naquele dia tão importante, aprendemos com Shimon Kefa, que é Pedro, né, que esse presente está disponível para qualquer pessoa que invocar o seu nome. O livro de Atos é inspiradamente divino nas 3 sessões que Yeshua define no versículo 8. Ele ordena que os seus apóstolos sejam testemunhas dele em Jerusalém, capítulo de 1 a 7, Judéia e Samaria, capítulo de 8 a 12, e para os confins da terra, capítulo 13 a 28. Além disso, há 8 linhas divisórias, cada uma encerrando com um breve resumo, conforme encontrado no tratado anterior de Lucas. Essas declarações curtas aparecem em Atos 2:47, 6:7, 9:31, 11:21, 12:24, 16:5, 19:20 e 28:30. Então, vamos ficar atento aqui, né, para essas declarações que vão aparecer, né? Deixa eu só ver aqui já 2:47, o que quiser. Ah, tá, 2:47, 6:7. Vamos ver aqui. 6:7. Tá. São aqueles fechamentos, né, que ele conclui uma narrativa
e aí faz o fechamento com declarações, tá? Na hora que a gente estiver passando, a gente vai ver. Lucas resume seu relato do evangelho anterior. Atos 1, de 1 até o versículo 2a. No primeiro tratado, o amado de Jeová, que é o Teófilo, né, em grego, eu falei sobre todas as coisas que Yeshua começou a ensinar até o dia que foi recebido no céu. Já tem 3 comentários aqui, que é 448, 449, 450, vamos já ler aqui. Esse comentário 4400 já foi lido na aula passada. O relato anterior que ele está se referindo é o Evangelho de Lucas. Aí ele diz aqui, ó, Lucas começa o relato anterior, com a mesma saudação ao Teófilo, que significa o amado de Jeová. Esses 2 registros de Lucas podem ter sido colocados nas mãos de um discípulo chamado Teófilo, que vivia na época, ou talvez mais apropriadamente, dirigido a todos os filhos, né, todos os amados do Pai Celestial. Peraí. O marcador aqui. Então, lá em Lucas, se você olhar lá, ele começa, deixa eu ver aqui, só para conferir. Aí também, é o mesmo Teófilo, né? Só conferir lá. Em Lucas começa da mesma forma. Então, ele acredita que essas duas descrições foram enviadas para esse Teófilo, né? Ou para todos aqueles que são amados de Deus, né? Em seu evangelho, Lucas conclui com a ascensão de Yeshua. E aconteceu que, abençoando, separou-se deles e foi levado ao céu. No livro de Atos, ele continua o relato sobre o ministério dos discípulos, liderados por Ruach Kodesh, que é Espírito Santo. Depois que Yeshua deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, a quem também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas indubitáveis, aparecendo a eles por 40 dias e falando sobre o reino de Jeová. Então, na aula passada, eu já tinha falado que nós vamos repetir essa situação, porque tudo que aconteceu com Jesus acontece também com a igreja. Nós vamos ter um testemunho de 40 dias de pessoas ressuscitadas, para depois haver o arrebatamento, né? Não é ressuscitando e já sendo arrebatado. Tá? As últimas instruções de Yeshua antes de sua ascensão. 27º dia do 2º mês, 4028 depois da criação. Aqui ficou faltando corrigir, né, que tá em inglês aqui, ó. Tá? Aqui é DC. Tá? Quinta-feira, 10 de junho do ano 28 da nossa era, semana 69, dia 481. E quando Yeshua está junto com os apóstolos, ele ordenou que não deixassem Jerusalém, mas que esperassem pela promessa de Jeová, a qual ele disse, vocês ouviram de mim, porque Yohanan certamente fez tevilá com água, mas vocês vão fazer tevilá com o Kodesh, e não muitos dias. Então o que se havia reunido perguntaram, dizendo, Adônia, desta vez restituirás o reino a Israel? E ele disse, não vos compete saber os tempos ou estações que Jeová estabeleceu com seu próprio poder, mas vocês receberão poder quando o Kodesh vier sobre vocês, e vocês serão minha testemunha em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o povo judeu, como todo judeu, estava louco para ter uma libertação política, né? E religiosa também, porque a religião estava metida no meio da política. Mas os discípulos fizeram essa pergunta, né? Porque o reino tinha sido destituído, né? Depois do reino de Davi, houve as separações, Salomão, né? E os filhos e os outros reinos que vieram, foram para o cativeiro da Babilônia e voltaram, e depois que eles voltaram não tiveram mais reis, né? Como era antigamente. Então eles foram oprimidos pelos romanos, né? Pelos gregos, depois que eles voltaram do cativeiro, né? E depois pelos romanos, né? Isso aí está no livro de Daniel, né? Aí tem o rei Assuero, que manda reconstruir as cidades lá, aliás, o rei Assuero não, o Ciro, né, que é usado lá, que usa por intermédio de Esdras, né, Ageu, né, o profeta, e Zorobabel, o sumo sacerdote. São esses 3 aí que fazem parte da restauração de Israel depois do cativeiro babilônico. E ali, depois de algum tempo, já começa essa questão de não ter reis, né? Não tem mais reis. Aí vem o domínio grego,
né? Aí os persas, os medos e os persas, né, invadem a Babilônia, aí divide em 2 reinos, né? E aí acontece esse problema aí deles ficarem escravos, né? Uma hora dos gregos, depois dos romanos. E é por isso que eles estão clamando aí. E dizendo ele essas coisas, quando viram, ele foi elevado, e uma nuvem o recebeu e escondeu os seus olhos, estando ele com os olhos fixos no céu. Enquanto ele se afastava, eis que 2 homens vestidos de branco puseram-se ao lado deles, os quais também lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Yeshua, que foi tirado de vocês para o céu, virá como vocês como viram para o céu. O pastor Célio, ele fala que, como ele está dizendo que são 2 homens vestidos de branco, não são 2 anjos, que lá no sepulcro foram anjos. Aqui são 2 homens. Então, isso significa que depois do arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é tipificado também pela ascensão de Jesus. O que acontece com o noivo, acontece com a noiva. Então, vai ficar as 2 testemunhas, e aqui já está profetizado e figurado profeticamente. As 2 testemunhas ficam aqui depois do arrebatamento, além dos 144 mil. Né? E o que eu acho interessante, paz, pastor João. Ah, tá. Profeta João Batista. Então, o que eu estou achando interessante aqui, irmãos, é que o ministério de Jesus, ele foi até a escolha de Paulo. Porque, veja, que mesmo depois, porque precisava colocar alguém no lugar de Judas, e nós vamos ver aqui que foi colocado um, por sorte, e Deus não mandou escolher ninguém. Porque eles tinham que seguir tudo que o Senhor Jesus falasse, ficar em Jerusalém, receber o Espírito Santo, mas não disse assim, agora depois vocês escolhem um para ficar no lugar de Judas, não. Eles pegaram e fizeram essa escolha por eles, né? E o que aconteceu? Quando Jesus aparece, ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então eu entendo, assim, agora que veio esse momento aqui, que o ministério de Jesus encerra-se quando ele escolhe o último dos apóstolos, que foi Paulo. Que não foi esse daqui ou esse Matias que eles vão escolher. Embora tenha sido um homem justo, tenha sido salvo, mas eu quero dizer assim, enfaticamente, para aquilo que Deus tinha determinado, foi esse daí. Né? Porque Paulo, ele fala lá nas cartas que ele foi um apóstolo tardio, né? Como um abortivo, ele fala, né? E ele fala disso também, né? Então, fica aí a dica para nós. Glória a Jesus, aleluia. Vem, Senhor Jesus. O Senhor está aqui, aleluia. Glória a Deus, está conosco. Já acendeu aqui, o Senhor já acendeu. Amém, glória a Deus. O Senhor já acendeu aqui, o anjo do Senhor já apareceu bem aqui do meu lado. Aqui. Beleza. Abre essa porta para nós subir. Amém, Jesus. Aleluia. Caiu todos os meus negócios aqui, eu estou empolgado aqui. Caiu meus negócios aqui. Então vamos continuar. Tá vindo revelação aí, não sei se vocês pegaram. Pegaram ou não? Estão atentos aí no Espírito? Viu revelação aí. Choveu uma revelaçãozinha aí, caiu uma gota de diamante aí. Uma gota de rubi, de esmeralda, do que, não sei, mas caiu. Vamos lá. Apóstolos aguardam a festa do Shavuot em Jerusalém. 10 a 20 de junho, 28, semanas 69 e 70, dias 481 a 491. Então, aqui, ó, 491, essa é a contagem que o Michael Root fez, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, 490, 7 vezes 7, 49, né? São 70 semanas, dá 490 e mais um. Então, os apóstolos voltaram para Jerusalém desde o Monte das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, no caminho de um dia de Shabat. É que assim, né? Você não podia andar mais que a distância do templo até o Monte das Oliveiras, né? Que aí você estaria não descansando no Shabat. Né? Isso é a tradição judaica, né? Entrando na cidade, eles subiram para o cenáculo, onde morava Kefa, Jacó, Yohanan, André, Filipe, Thomas, Bartolomeu, Matatiarro, que é Mateus, Jacó, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Erudá, irmão de Jacó, que é o Tiago, né? Aqui já tem alguns comentários. Jerusalém, Atos de 1 a 7, né? Tá. Aí tá só um comentário para você saber que é Jerusalém que ele está se referindo. Judéia e Samaria, Atos de 8 a 12, que são os capítulos que nós vamos falar do Evangelho na Judéia e na Samaria. E os confins da terra, Atos de 13 a 28, tá?
Os homens viviam juntos num quarto superior de uma casa em Jerusalém, mas se reuniam diariamente no pórtico de Salomão, no monte do templo, com outros discípulos. Então, o que eles fizeram? Eles alugaram uma casa ali perto do monte do templo, tá? Então, a gente poderia, sei lá, talvez alguém, um arqueologista aí, que conhece bem Jerusalém, eu só fui uma vez, né? Glória a Deus por isso, eu sou muito feliz por ter ido, bendito seja o Senhor. Mas saber ali se tem alguma casa específica, né? Que está ainda registrada ali como uma relíquia, né, arqueológica, de que onde os apóstolos estiveram ali hospedados nesses dias, né. Estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e com Miriam, a mãe de Yeshua e seus irmãos, tá. Já vou ler esse 455 e 456 aqui embaixo. 455, no templo, né? Lucas 24:53, Atos 2:46. Então, lá em Lucas 24:53, faz essa referência sobre o templo, onde eles perseveravam em oração, eles iam para o templo orar, tá? Era lá que eles faziam as orações deles. E o 456 diz assim, proseuche, é uma palavra grega, que Lucas escreveu em grego, né, supostamente. O lugar de oração e súplica, isto é, o pórtico de Salomão no monte do templo, em Jerusalém, conforme está em Lucas 24, 52, 53, e depois vai estar ali no Atos 3, 11 e 5, 12, tá bom? Aí a gente vai chegar lá também. Um sucessor de Herodas é escolhido sem autorização ou confirmação, Atos 1, 15 a 26, aqui que vai falar do Matias. Naqueles dias, Quefas se levantou no meio dos discípulos, e os reunidos eram de cerca de 120, e disse, homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura no qual o Ruach Kodesh falou antes pela boca de Davi, sobre Yehudas, que foi o guia daqueles que prenderam Yeshua, e era contado conosco, e tinha uma parte neste ministério. Isto então, com o salário de sua iniquidade, ele adquiriu um campo, e caindo de cabeça, abriu-se no meio de todas as suas entranhas, jorraram. Este incidente foi conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de tal forma que aquele campo é chamado em aramaico de Al-Kedama, que significa campo de sangue. Porque está escrito no livro de Salmo, faça-se deserto de sua habitação e ninguém habite nela, e deixe outra pessoa assumir o seu ofício. Olha só que mistério que tem isso aqui, meu Deus do céu, isso aqui é sério, sério, seríssimo, seríssimo, seríssimo. Isso aqui trinca a nossa consciência se você não prestar atenção aqui no que está sendo dito. Judas. Quando João fala que haverá muitos anticristos e eles saíram do nosso meio, mas não eram do nosso, ele está se lembrando desse episódio de Judas. Porque Judas estava no meio dos discípulos, né? E resolveu seguir os ditames políticos, né? E não a consciência da fé. Então, esse é o problema maior que existe hoje na igreja, que está se infiltrando pessoas que acham que Jesus tem compromisso com as conexões políticas desse mundo. Por quê? Porque esse mundo é uma continuidade. Satanás, ele quer tempo para não cair no lago de fogo, então ele quer repetição de tempo. Ele quer que as coisas não venham a acontecer. Por quê? Porque os anjos caídos querem prolongar o tempo, né? E sempre foi falado que o tempo está próximo e agora o tempo chegou. Não está mais próximo, é agora. E a outra coisa interessante aqui, né? Que essa troca que Judas faz da fé, não sei se ele chegou a ter fé, para se seguir politicamente, para tentar fazer uma virada política, traindo Jesus para que forçasse Jesus a fazer uma revolta. Era isso que ele pensava, que ele ia conseguir comandar Deus. Ora, se você tem um propósito, Deus tem um propósito, e você não entende o propósito de Deus, você não tem que comandar Deus coisa nenhuma, não tem que gerar situações para Deus cair na sua tigela, né? Você tem que ser fiel, obediente, você tem que cair na tigela de Deus, não você, Deus na sua tigela, né? Como o pastor João fala, né? Então, é isso que quer dizer a obediência à fé. Fé é fidelidade, fidelidade é confiança, confiança é compromisso, né? Ainda que te matem dentro da tigela, mas você está na tigela de Deus, não fazer Deus na sua tigela. Então, o que eu quero dizer com isso?
E o Judas quis manipular, esse foi um dos maiores pecados dele, manipular a linha histórica. E quem estava por detrás dessa manipulação da linha histórica? O mesmo Satanás que estava por detrás de Pedro, quando disse, de maneira nenhuma isso te acontecerá, Senhor. Era o caminho da cruz. Ora, vamos teorizar aqui, fazer uma teoria. Se a chance para Satanás voltar atrás, conforme dizem alguns estudiosos, foi até o dia da cruz, porque os anjos caídos, alguns pastores que eu já vi estudo, falam assim, os anjos caídos tinham ainda a chance de ficar na penitência, né, até a redenção da cruz. Então, teoricamente, Satanás teria uma chance de reverter o processo se eles se deixasse, vamos dizer assim, ser destruído e reconstruído por Deus. Porque eu imagino que o anjo poderia ser destruído e reconstruído por Deus se ele se rendesse. Bom, vamos supor isso, né, conforme algumas teorias. E aí o que aconteceu? Né? O Senhor Jesus morreu, e aí ele, ao invés dele pegar aquela chance de dizer assim, não, agora a história se encerra, o reino é de Deus, né? O reino é de Jesus. O Apocalipse teria acontecido ali, já teria se encerrado tudo. Não. Satanás quis dar mais um passo de prorrogação. Então, como quem diz, não aceitamos que o Jesus reine nesse mundo. Queremos esse mundo para nós. E aí, perdeu a chance. Entendeu? Então, essa manipulação foi a mesma manipulação de que Pedro tentou fazer, mas Pedro, pelo menos caiu na consciência de chorar e se perceber que aquilo que ele estava falando era uma bobagem. Porque a cruz já tinha que se cumprir. Porque o inimigo não ia se render. O inimigo não ia voltar atrás. Então, o caminho da cruz estava traçado. Então, só que era uma tentativa de desviar Jesus. Não, de maneira isso. Não. Aí Jesus vai lá e para trás de mim, Satanás. Então já cortou ali. Né? Aquela tentativa que veio subliminarmente por Pedro, né? E aí uma tentativa que veio operacionalmente por Judas. Porque Judas, ele não falou palavras para evitar a crucificação de Jesus. Não. Ele quis criar a crucificação de Jesus para que Jesus, por uma operação de imposição própria, criasse uma rebelião que favorecesse, porque ele era zelote. Zelote é um esquerdista, um cara que quer revolução. Isso não aconteceu. Então, o pensamento de Judas não era um pensamento de submissão e aceitação e fé, de aceitar a vontade de Deus, era um pensamento de manipulação, e com isso o inimigo estava de trás das cortinas da consciência dele, que é o que a gente tem que vigiar, que o inimigo não pode estar de trás das cortinas da nossa consciência, marionetando a gente. Nós temos que nos render ao Senhor e pedir, Senhor, todas as minhas camadas espirituais é tua. Eu não quero ser manipulado por Satanás e não quero te induzir a nada, eu quero obedecer. Esse que é o ensino que está por detrás aqui. Então vamos lá. Aí olha só o que está acontecendo aqui, ó. Aí o campo é de sangue, né? E faça deserta a sua habitação e ninguém habite nela. E deixe outra pessoa assumir o seu ofício. Quem que vai assumir? Paulo. E o que é essa habitação? Habitação celestial. Entendeu? Vamos lá. E tem mais coisa ainda que eu queria entrar aqui, mas eu vou deixar porque a gente tem que ser sábio, né? Para não estourar o vaso, né? Jogar muita coisa assim, de repente a pessoa não suporta e estoura o vaso. Então vamos lá. É necessário então que destes homens que estiveram conosco todo o tempo que Adon, Yeshua, entrava e saía entre nós, começando desde o batismo, né, de Tevilá de Yohanan, até o dia em que ele foi recebido de entre nós, lá em cima, seja feito testemunha conosco de sua ressurreição. Então, aqui, apóstolos se tornava aqueles que eram testemunha da ressurreição, né, ou que foram determinados por Deus, né, especificamente. Porque apóstolo quer dizer enviado. O enviado é aquele que diretamente recebeu o ministério que não passou pelos homens, vamos dizer assim, mas diretamente de Deus. Então,
E eles apontaram para dois. Yosef bar Sabá, é José filho de Sabá, que era apelidado de justos, né? Quer dizer, já era um homem de obras, olha lá, justos, né? Ele tinha um apelido conforme, judeu dá um apelido conforme o comportamento da pessoa. E Matatiahu, né? O Mateus, né? Deveria ser outro, né? Porque aqui é o mesmo nome, Matias e Mateus, né? E eles orando eles disseram, tu, Jeová, que conhece os corações de todos, mostra qual desses dois você escolheu, para tomar parte nesse ministério apostolado do qual Yehudas caiu pela transgressão para ir para o seu lugar. E eles lançaram sorte sobre eles, e a sorte caiu sobre Matatiá. E assim foi como se ele fosse contado com os 11 apóstolos. Agora, tem uma coisa. Cada apóstolo representa um ancião. Tem 24 anciões no céu. Cada ancião cuida de um horário do sacerdócio lá no templo. Lembra que eram 24 levitas que faziam o horário sacerdotal e as semanas sacerdotais lá, que quando o pai de João Batista estava lá, foi que caiu a sorte nele e o anjo apareceu? Então, quando tem essa situação aqui de escolha dele, se você contar que essa escolha também foi feita por Deus, você vai ter 13. Certo? Concorda? Porque vai ter o 12 aqui, completa com Matias, e vai ter o Paulo, que é o 13º. Se você contar os meses do ano, que faz a rodagem do tempo, você também tem épocas que tem 12 meses e épocas que tem 13 meses. Então, esse Matias pode ser aquele representante do mês Adar 2, que tem o Adar 1 e o Adar 2, quando a cevada não está viva, não está boa, que nem o pastor João falou que nesse ano agora aconteceu. Então entra esse ministério mais tempo. Por quê? Porque se eram 12 apóstolos, ou eram 12 levitas que cuidavam do templo, e eles estavam sendo representados ali, né? Aí eles faziam um turno 2 a 2, que dava 24, né? Mas nós temos 12 patriarcas e 12 apóstolos. Aí tem um mês que é acrescentado, então tem que ter sacerdócio para aquele mês. Então aí já completa. Tá bom? Entenderam, né? O acréscimo também é aquilo que vocês estavam discutindo ontem, né? O pastor João e o pastor Jones discutindo se a coisa é formal ou se a coisa é escolhida. O pastor João falou que Deus pode escolher qualquer um em qualquer lugar. E o pastor João falou que é formal. Então, já Deus está respondendo. Os apóstolos foram formais. Oraram e pediram, e foi instituída e transmitida a unção. Mas o pastor João falou que a unção pode cair sobre qualquer um. Ninguém foi lá ungir o Paulo. Paulo caiu do cavalo. Depois dos 3 dias de escuridão pessoal, o que Paulo passou foi o Ananias. Entendeu? Mas ele teve uma visão que pegou ele. Cair do cavalo, dizem que ele estava era a pé, né? É uma expressão, né, que o pessoal usa, né? Segundo o que dá para entender, ele não estava. Vamos ver isso aqui. Mas são duas visões e elas têm, as duas têm fundamento, né? Por isso que eu falei ontem para vocês, gente, parem de discutir vocês dois. Um pega no rabo do elefante, outro na orelha. Tem as duas coisas, tem as duas coisas, tá bom? Vamos lá. Vamos ler aqui a recompensa pelo pecado foi que ele tinha roubado a bolsa com um dos discípulos. As 30 moedas de prata que ele recebeu por trair Yeshua foram devolvidas ao sacerdote, jogadas aos seus pés e então usadas para comprar o campo do oleiro para enterrar os estrangeiros. Isso aqui é o comentário sobre aquela traição de Judas, né, que foi lida ali em cima. O campo do oleiro, que é a mesma terra em que Judas comprou, foi onde se atirou a espada. Seus intestinos saíram e o desastre de sangue que deixou aquele campo de apelido mórbido, agros hemato, que é agros é campo, hematos de sangue, né? O alquedama. Dama é sangue, né? E alque é campo, né? Campo de sangue. Aqui o Michael Rudo está dizendo, porque tem um detalhe lá que nós lemos que o Judas foi enforcou-se. Mas será que a tradução enforcou-se foi correta?
né? Ou foi um acréscimo de um tradutor? Aí ele fala assim, ó, Atos 1, 18, 2. Em 1 Crônicas 10, 5, detalha como alguém se atira na espada para cometer suicídio. Foi o que aconteceu com Saul, né? O conceito de pendurar pelo pescoço é de origem muito posterior e não fornece uma explicação para o derramamento dos intestinos e a profumação da terra-sangue. O que ele quer dizer aqui com isso? Que como foi relatado que houve um derramamento das entranhas, quando você se enforca, você não derrama nada. Você é asfixiado. Pode falar, pastor Jones. Não, então, eu ouvi em algum lugar, pastor Lucas, que, eu não sei, eu não lembro aonde agora, que Judas, ele, tipo, ele né, se enforcou num galho, e daí o galho quebrou, e ele caiu nas pedras, e daí ali ele se abriu todo ali nas pedras. Eu não lembro, não lembro aonde eu vi isso, mas a igreja católica é como os gregos, gostam de arrumar as descrições, né? Mas eu não sei, não vou... Aqui, ó. Essas citações que ele está falando aqui sobre essa profecia está nos Salmos, né? Sobre caia as suas entranhas, habite outro no seu lugar, aqui, ó. Faça deserto sua habitação, ninguém habite nela, deixe outro o seu filho, está aí nos Salmos 69, 25, 109 e 8. Vou até ler lá para a gente pegar o contexto. Pois é, está escrito aqui, né, na tradução nossa, está escrito isso, mas pela descrição lá, e ele está falando que essa maneira de se matar, naquela época não era feita dessa forma, né? Vamos lá. Então, aqui ele está falando sobre pessoas que não temem a Deus, né, e derramam fé, o mantimento na minha sede. Está falando da crucificação de Jesus, né, basicamente aqui. Depois eu vou ler os sofrimentos de Davi, né? Aí diz assim, 25, fique desolado seu palácio e não haja ninguém que habite em suas tendas. É bem exatamente o que está escrito. E no 109, eu vou até marcar, porque depois amanhã eu leio, na minha meditação diária, e 109. Aí teria que ler o salmo todo, mas a gente está num assunto, senão a gente muda de assunto. Aí aqui 109. Então vamos marcar aqui, amanhã eu leio, mas eu vou pegar esse versículo 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Tá? Ele todo aqui está falando do castigo dos ímpios, tá? Porque Davi está se queixando dos ímpios. Eu acredito que os ímpios eram descendentes de Néfilins. Por quê? Porque todo o povo filisteu que odiou Jesus, aliás, que odiou o povo de Deus, também odiou Davi, porque Davi estava ali para conquistar aquelas terras de volta, né? Que ainda não tinha sido conquistado por Josué. Então, quando ele se queixa desses ímpios aqui, eu acredito que ele está se referindo a essa situação aí. Vamos ler aqui essa comentário aqui. Aos apóstolos nunca foi ordenado a eles ir para Jerusalém e escolher um sucessor de Judas. A eles foi ordenado ir para Jerusalém e esperar pelo dom do Ruach Kodesh. Kefa se atribuiu o poder de escolher um sucessor, e então eles definiram os parâmetros de qualificação até que 2 homens restaram. Quer dizer, eles foram percebendo, né, quais os mais cotados ali. Eles então oraram para que o céu revelasse qual dos dois seria escolhido, e não receberam resposta alguma. Finalmente, eles fizeram uma votação e foi eleito um apóstolo de quem não voltamos a ouvir falar mais. É por isso que ele está falando que esse ministério aí ficou meio oculto. Alguns anos depois, a caminho de Damasco, Yeshua foi encontrado cara a cara com Saulo, o homem que ele escolheu para substituir um Judas e se tornar o apóstolo dos gentios. Tá? Certo? Você veja que Judas perdeu, né? Se ele não tivesse entrado nessa, ele poderia ter sido apóstolo dos gentios, né? Já que ele gostava de revolução, né? A segunda camada de cumprimento das profecias da 70 semana, minha filha só dá risada lá no quarto. 490 dias. Dom do Ruach Kodesh é dado durante a festa de Shavuot. 8º dia, 3º mês, 4028 depois da criação. Domingo, 20 de junho, né? Nós estamos a 18. Estamos aqui quase pé. 28 da nossa era. Semana 71, dia 491. Tá?
Então encerrou as 70 semanas, porque Deus mandou. Peraí, deixa eu ver. Não, ainda não. Aí vai começar a descida do Espírito Santo. Vamos lá. Quando o dia solene de Shavuot, Pentecostes, chegou, eles estavam todos em um acordo e juntos em um só lugar no Monte do Templo. E de repente veio do céu um som como um vento forte e impetuoso, e encheu todo o Beit HaMikdash, que ele vai falar lá na frente o que é. A casa que eles alugaram lá. Onde eles estavam sentados, uma coluna de fogo apareceu-lhes, dividindo-se e pousando-se por cada um deles. Então veio primeiro uma coluna de fogo, ela foi se dividindo. E eles foram todos cheios de Ruach Kodesh, e começaram a falar em outras línguas, como o Ruach Kodesh lhes deu para falar. Havia então em Jerusalém Yehudins piedosos, que eram judeus, né, porque estavam na festa. As festas, né, as mais importantes eram a Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, que todo judeu tinha que ir até o templo. De todas as nações debaixo dos céus reunidas para a festa de Shavuot. E quando esse barulho aconteceu, a multidão se reuniu, e eles ficaram confusos, porque cada um os ouviu falar em sua própria língua. E ficaram pasmados e maravilhados, dizendo, olha, não são todos estes que falam galileus? E como então cada um de nós os ouve falar na língua em que nascemos? Partos, medos, elamitas e aqueles que vivem na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, na Frígia e Panfilha, no Egito e nas regiões da África, além de Cirene, e romanos aqui residentes, tanto Yehudins quanto prosélitos, né? Prosélitos é aqueles que não eram judeus e se tornavam judeus, tá? Por circuncisão. Cretenses e árabes, nós os ouvimos falar em nossas línguas, as maravilhas de Jeová. Amém? E todos ficaram surpresos e perplexos, dizendo aos outros, o que isso significa? Mas outros zombando diziam, esses são cheios de vinho novo. Aí Pedro vai discursar sobre, explicar que eles não estão embriagados, que é de manhã, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o comentário do Marco Ruto. Os apóstolos ficaram num lugar alto, na casa urbana que eles alugaram em Jerusalém, talvez o mesmo lugar onde haviam feito os preparativos para a Páscoa. Há mais de 40 dias, né, para trás. Todos os dias, os apóstolos deixavam seu apartamento e se reuniam com outros discípulos de Yeshua no pórtico de Salomão, no Monte do Templo. Havia cerca de 120 discípulos hospedados em Jerusalém naquela época, incluindo mulheres esperando pela próxima festa do Shavuot, que é do Pentecostes. É aqui onde a festa de Shavuot de Jeová foi celebrada, que foi ensaiada por mais de 1000 anos. Então, todo ano que acontecia era um ensaio para esse dia profético. E onde a sombra profética contida na festa foi cumprida, o Espírito Santo foi manifestado na presença de milhares de israelitas devotos, que foram obedientes em subir à festa, assim como foram instruídos no Monte Sinai naquele dia. Cerca de 3.000 almas foram acrescentadas aos seguidores do Messias. Eles mergulharam nas 100 mikvaot, que é as bacias de purificação, que estavam localizadas na extremidade norte do templo. Esses novos discípulos continuaram a frequentar o templo diariamente para orar junto com os apóstolos a partir do pão de casa em casa. Isso não foi algo que começou na festa de Shavuot. Antes, foi o cumprimento do que havia sido profetizado, a renovação da aliança de sangue que quebramos no Sinai. Então ele está dizendo aqui que desde quando Jesus, né, morreu e ressuscitou, já tinha se iniciado esse costume deles repartir o pão de casa em casa, frequentar o templo e tal, porque eles precisavam do poder para se tornar testemunhas, porque eles já tinham visto a ressurreição, mas não tinham recebido o poder do Espírito Santo. Então eles ficaram ali incubados, né, vamos dizer assim, esperando aqueles 40 dias passar. A pena de morte foi paga pelo derramamento de sangue inocente por nós, né? Que nós quebramos o pacto do Monte Sinai, o povo judeu quebrou, e a humanidade também, né? No sentido de que, desde Adão, né? Até Moisés. A pena, do sangue inocente por nós. No dia em que quebramos a aliança no Sinai, cerca de 3.000 morreram. Ó, tá vendo? Lá também. Então Deus fez uma reposição lá porque houve uma idolatria, né? Quando o convênio foi renovado no Monte Moriá, que é o monte lá no templo, cerca de 3.000 foram salvos, sem uma compensação clara da aliança feita
entre o Criador e a nação de Israel na entrega inicial da Torá. É impossível entender o que Jeremias profetizou sobre uma aliança renovada, a Torá escrita nos corações. Então, o Marco Nutt está fazendo uma comparação com o dia do Sinai, com o dia do Pentecoste, onde morreram 3.000, e aqui foram entregues 3.000 na mão de Yeshua pelos seus corações arrependidos, né? E crendo, né, na ressurreição. Na Almeida Revista de 1911 diz a casa, sem explicar o contexto que está falando a casa de oração, João 2, 16 e 17. A casa, que em grego quer dizer oikos, que Salomão construiu para Jeová, Atos 7, 47. Esta não era uma residência simples onde Miriam e Marta viviam, João 11, 20. Em Shavuot, eles estavam todos em a casa, oikos, que é bait, que é uma casa de oração, Beit Hamikdash. Traduziam ensinar que essa casa era o cômodo superior de uma casa em Jerusalém é um absurdo. A doutrina herética do derramamento do cenáculo é um fundamento da teologia da substituição e a prova da ignorância bíblica e histórica geral do cristianismo ocidental. Os apóstolos e milhares de discípulos da Galiléia reuniram-se em Jerusalém para a festa de Shavuot, assim como fizeram fielmente ao longo de suas vidas. Eles estavam todos no monte do templo como esperado. Quando eles receberam o presente do Ruach Kodesh, o som encheu totalmente a casa de oração, que é o Beit Hamikdash. Eles viram uma coluna de fogo que se dividiu e veio sobre cada um deles e foi cheio do Espírito Santo até transbordar. Vejam só, ele está chamando a atenção para vários fatos aqui. A questão de você dizer que foi no cenáculo separa os judeus da igreja, porque o cenáculo não é o templo. E aí começou-se uma doutrina herética que o povo judeu acabou, foi abandonado. Isso é complicado, a doutrina de Marcião. Deus não quer mais nada com os judeus. Lá na frente vai acontecer o nazi, né? Aquele S para lá e aquele S para cá, né? Não sabe, né? Aquele símbolo lá que botava aqui no ombro. Então, e a outra coisa interessante que ele está falando é que ali Deus fez a separação de quem era dele e de quem não era. Porque, veja, se você está num cenáculo, ou num lugar lá onde faz oração, vamos lá, lugar de faz oração, desce língua de fogo sobre a sua cabeça, não desce na do outro, Deus está dando um testemunho, ó, esses são os meus apóstolos, esses são os meus escolhidos, estes são os meus pães asmos. Entendeu? Aí os outros recebem o Espírito Santo depois que creem na pregação de Pedro. É como se fosse os 12 ali representando 144.000, que depois vai se multiplicar e vai se multiplicar e vai se multiplicar. Eu vejo isso aí nesse comentário. Bom, vamos lá. Muito maravilhoso, tudo isso aqui está cheio de poder de Deus, né, de situações maravilhosas para a gente comentar, né? Shimon Kefa explica o dom do Ruach Kodesh. Aí vem aqui o discurso de Pedro, eles começam a clamar, não, nós queremos ser salvos. Espera um pouco aí, pessoal. Nós também queremos ser salvos. Então Kefa, levantando-se com os 11, levantou a voz e falou à multidão, dizendo, homens de Yehudá, e todos os que vivem em Jerusalém, que isso seja conhecido por vocês, e ouçam minhas palavras, porque estes não são embriagados como vós pensais. Quem levantou a mãozinha? Depois deixa eu terminar aqui, aí você comenta. Então vamos lá, que eu estava empolgado aqui. Porque esses não estão embriagados como vós pensais, visto que é a terceira hora do dia, 9 horas da manhã, né? Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, diz Jeová, derramarei do meu ruach sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Seus jovens terão visões, como está acontecendo hoje, né? Sobre a volta de Jesus. E as crianças também estão profetizando, filhos e filhas. E seus velhos terão sonhos. Muitas pessoas estão tendo sonho e revelação. E certamente sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei meu Ruach Kodesh. E eles profetizarão, e mostrarei maravilhas no céu acima, também já está acontecendo hoje, e sinais na terra embaixo, terremoto, sangue. Se quiser, eu mostro um monte de vídeo de rios se transformando em sangue. E fogo, vapor e fumaça, também dá para mostrar. O sol se converterá em trevas, 3 dias de escuridão, e a lua em sangue. A luz em sangue já houve. Antes que venha o grande manifestado dia de Jeová, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então aí, mais uma vez a palavra profética se repetindo. Pode falar, pastor João. Não, glória a Deus, né? Isso aí é um sinal para nós, né, pastor Lucas? Nossa, aí tá falando de tudo.
Tá falando glória tudo. a Deus por isso, né? Em nome de Jesus. Confirmando tudo, tá batendo aqui o relógio certinho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente está esperando esse segundo Pentecoste aí. Vai ter. Né? É que eu vou ter que sair, né? Glória a Deus. Tá bom. Né? Eu vou ter que sair, mas glória a Deus, viu? Eu tomo isso como um sinal para nós aí, né? Eu também tomei como um sinal. Em nome de Jesus, que glória a Deus, isso vai se repetir e de uma forma ainda mais intensa. Né? Maravilhosamente. Imagina, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. Deus abençoe a todos aí. Paz, Pastor João, o Batista. Mas estamos aí, estamos juntos nessa, né? Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém, vai em paz, irmão. Pastor João. Viu? Aqui nós vamos continuar aqui. Homens de Israel, ouçam essas palavras. Yeshua de Nazaré, um homem aprovado por Jeová entre vocês, com as maravilhas, prodígios e sinais que Jeová fez entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a ele dado pelo conselho determinado e conhecimento antecipado de Jeová. Vocês prenderam e mataram pelas mãos de pessoas iníquas, crucificando. Quem Jeová ressuscitou o livro das angústias da morte, porque era impossível para ele ser sustentado por ela. Pois Davi diz a seu respeito, sempre pus a Jeová diante de mim, porque está à minha direita, não serei abalado. Por isso se alegra o meu coração e se regozija a minha alma. Minha carne também descansará com segurança. Porque tu não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que os santos vejam corrupção. A carne de Jesus não apodreceu, né? Tu me mostrarás o caminho da vida, em sua presença a plenitude e alegria, delicícia à sua direita para sempre. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui eu vou só reforçar uma coisa que eu estou precisando. É assim, a nossa rendição a Deus, ela tem que ser completa. Porque quando a gente creu em Jesus, às vezes a gente tem uma rendição que é aquela que está na medida do tempo da nossa fé, no início da nossa vida espiritual. Às vezes tem pessoas que têm uma rendição muito completa, e ali depois de pouco tempo Deus leva ela. Tem outras que precisam ir passando por um processo mais demorado, né? Tem uma rendição inicial e vai indo, como foi o meu caso, né? Essa questão de render-se a Deus por completo, eu só vim entender agora. Por quê? Porque quando eu perguntava para os pastores e tudo, eu falava assim, eu creio em Jesus. E agora, o que eu faço? Eles não sabiam o que dizer. Aí eu voltei a trabalhar e a estudar. Se alguém falasse assim, não, irmão, agora você vai pregar o evangelho para o mundo e sai da escola. Eu tinha saído. Quando eu fui pedir permissão para sair, o Senhor falou na boca do pastor que era para me continuar estudando. E eu continuei estudando. Então, eu tive que passar por um processo longo, 40 anos, né? Praticamente, aqui que eu estou. Eu batizei em 1983 e recebi o dom do Espírito Santo. Aliás, eu recebi o dom do Espírito Santo em agosto de 1983. E fui rebatizado nas águas em janeiro, 1º de janeiro de 1984. Então, estou com 40 anos de caminhada. Então, o que acontece? Nessa situação aqui, irmãos, que nós estamos vendo que se cumpriu aí com os apóstolos, né? A glorificação de Deus está na maneira como eles renderam a sua vida. Porque depois que você se rende a Deus, você morreu. Morreu para o mundo, morreu, você já morreu. Se te matarem é lucro, como Paulo falava, viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu fico aqui, eu tenho que viver Cristo. E se eu morrer, eu vou para o céu, é lucro. Porque você já morreu. O profeta João já morreu. Eu já morri. A minha filha já morreu. O pastor João já morreu. O pastor Jones que saiu já morreu. Todo mundo que se entregou a Cristo já morreu. Só que dentro da igreja não ensinam isso. Ensina que você ainda está vivo. E aí você fica na carne, bambaleando para cá, bambaleando para lá, fazendo um monte de coisa carnal, cuidando dos seus afazeres. Se todo mundo entendesse que na hora que aceita Jesus, você morre e ressuscita com ele, já tinha sido pregado o evangelho em toda nação, tribo e língua há muito tempo. É porque a gente ficou fazendo coisas à toa, ou coisas da nossa alçada pessoal. Eu, no caso, pelo menos, eu fui perguntar para Deus, né? Se eu ia ser evangelista ou se ia continuar estudando. Ele falou, não, vai continuar estudando. Só que o evangelho continua acontecendo através dos meus estudos, porque eu, em sala de aula, eu evangelizava os amigos, eu abria a Bíblia dentro da sala de aula, na universidade, o povo queria me expulsar da sala. O professor que ficou achando que eu era doido.
dava risada de mim, me zombava. Lá no alojamento estudante, quando tocava o telefone, minha mãe ligava, ao invés deles falar assim, ó, sua mãe tá ligando aqui, quer falar com você, faz dia que você não liga para ela, eles gritavam, Jesus tá te chamando no telefone. Eu falei, que bom, agora chegou a hora de eu ir embora. Então, era assim que eu testemunhava o evangelho. Eu não tinha entendimento, eu não sabia pregar o amor de Deus, não sabia nada, eu sabia dizer que Jesus ressuscitou e que eles estavam perdidos. Aí ficavam bravos, né? Então eu fui aprendendo aos tempos. Aí chegou um dia que eu falei assim, não, eu tenho que me render totalmente, minha carne está querendo submeter eu de volta, e eu não sou uma pessoa de entrar numa situação e voltar para trás, né? Então, eu já tinha aceitado Jesus de completo, e eu falei, não, está faltando alguma coisa, eu vou me render para ele, porque eu não quero tomar a glória para mim, né? Querer manipular Deus, como Judas. Tomar a glória para mim é como Satanás fez. Querer manipular Deus é como Judas, né? E viver na carne. Não queria nada disso. Então eu tive que me posicionar. Mas o que acontece, né? Como diz o ditado, o bêbado estava bebendo cachaça e ele faz assim, por que você bebe, rapaz? Ele disse, para afogar as mágoas. E elas não morreram ainda, é porque as bichas são duras, sempre retorna, né? Então, a gente tem que aprender a mortificar a carne, ou seja, não deixar elas retornar, as coisas da carne. Então, isso é com rendição, e uma rendição que passa por um processo longo, né? Ou às vezes é instantâneo, às vezes a pessoa ela tem uma capacidade tão grande de se render a Deus que Deus vai usar ela intensamente e depois vai levar embora. Tá? Vamos lá. Homens de Israel, ouçam essas palavras. Yeshua de Nazaré é um homem aprovado por Jeová em vocês com maravilhas e prodígios e sinais que Jeová fez entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A ele, dado pelo conselho determinado e conhecimento antecipado de Jeová, vocês prenderam e mataram pela mão de pessoas crucificando a quem Jeová ressuscitou, livre das angústias da morte, porque era impossível para ele ser sustentado por ela. Pois Davi diz a respeito dele, sempre pus Jeová diante de mim, porque está à minha direita, não serei abalado, por isso se alegra meu coração. E se regozija a minha alma. Minha carne também descansará com segurança, porque não deixará minha alma no Sheol, sepultura, nem permitirá que teus santos vejam a corrupção, o apodrecimento da carne. Tu mostrarás o caminho da vida, em sua presença, a plenitude e a alegria, delícias à sua direita para sempre. Quer dizer, aí a vida eterna, né? Essa parte aí. Homens e irmãos, permita-vos falar livremente sobre o patriarca Davi, que morreu e foi sepultado, e seu túmulo está conosco até hoje. Então, lá naquela época, estava ali presente o túmulo de Davi. Agora, hoje, eu não sei. Se você for em Jerusalém, se você identifica isso. Mas sendo um profeta e sabendo que com um juramento Jeová havia jurado, e ele, que seus descendentes, no que se refere à carne, ele levantaria o Messias para se sentar no seu trono. Então, todo mundo que entendia a revelação do Senhor sabia que o Messias vinha da descendência de Davi. Vendo antes, ele falou da ressurreição e do Messias, que a sua alma não foi deixada no Sheol, nem sua carne viu corrupção. Este Yeshua foi ressuscitado por Jeová, ao qual todos nós somos testemunhas. Então, só isso aqui já é suficiente para judeus se converter, né? Portanto, sendo exaltado pela destra de Jeová e tendo recebido do Pai a promessa do Ruach Kodesh, ele derramou o que vocês veem e ouvem, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo diz, Jeová disse a Adoni, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos o seu estrado dos pés, que toda a casa de Israel saiba com certeza que Yeshua, a quem você crucificou, e Jeová fez Adon e Messias, Senhor e Messias. Ok? Então vamos lá, vamos ler aqui alguns comentários, depois eu vou voltar nessa situação aqui do rei Davi. Então ele dividiu o discurso dele em 3 partes, né? Ele está explicando sobre a situação, né, na primeira parte, falando do profeta Joel, né? Depois ele fala de Jesus, que ressuscitou, né? E aí depois ele fala de Davi, né? Explica sobre Davi. Então vamos lá. Poderia haver até 120 dialetos representados pelos países aqui mencionados, o povo que estava em Jerusalém naqueles dias da festa, tá? Eles ouviram os galileus falar dialectos desses países como se fossem nativos, então eles falavam fluentemente a língua de cada um deles. A meio da revista corrigida de 1911, mosto, né, que está falando que é um vinho fortemente com glicose. É o vinho adocicado, né? Ou checar.
uma bebida forte que Israel poderia desfrutar enquanto celebrava as festas de Jeová em Jerusalém. Deuteronômio 14, 22 a 26 fala desse moço. Kéfas corrigiu, como no versículo 15, dizendo: eles não estão bêbados, são apenas 9 da manhã. Se fossem 9 horas da noite, eles poderiam ter um bom argumento, né? Então não tinha bar aberto às 6 da manhã, como tem aqui no Brasil, né? Que dá para se embriagar até às 9. Esse foi um presságio de que Joel profetizou. A imagem dos discípulos recebendo o Espírito representa o momento em que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Embora tenha havido uma manifestação do Espírito em todos os discípulos que estavam ali reunidos, ela não foi derramada sobre toda a carne. Quer dizer, essa parte aqui ainda falta cumprir, né? Que é o que vai acontecer agora. Este não era o momento em que o sol e a luz se escureceria, que também vai acontecer agora. A profecia de Joel descreve os eventos que antecederão o dia de Jeová. Então, nós estamos caminhando para esse dia, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor é o dia que ele derrotará de vez todos os seus inimigos, matará o ímpio com seu sopro e libertará Israel, que é o dia que ele vem em cavalo branco. Mas antes disso vem o arrebatamento, e todo mundo confunde uma coisa com a outra, esperando ele em cavalo branco, que eu já falei, não esperem ele em cavalo branco, você não é judeu, rapaz. Você tem que ser arrebatado, ó. Mas você quer ficar lá até enfrentar o anticristo? Você é pós-tribulacionista, quer enfrentar o anticristo? Fica. Mas não é para você fazer isso. E eu quero ficar para sendo transformado. Eu não quero ficar sendo transformado, nem minha filha, porque, pelo amor de Deus. Então, essas profecias estão em Joel 2, 28, 32 e Salmo 16, de 8 a 11, onde fala que Davi, né, menciona: senta-te à minha direita até que põe os inimigos na cabeça dos seus pés. Então, veja só. Olha só o que eu vou explicar aqui sobre o estrado dos pés. O que aconteceu? A terra, Deus fez os céus e a terra. A terra era o banquinho de Deus para o pé. O que significa a terra e o banquinho de Deus para os pés? Estrada é o banquinho que os reis punham o pé para descansar o pé. Então, vamos supor que Deus estava fazendo muitas atividades lá no céu. Aí ele ficava andando, cansado, ele chegava aqui na terra, botava os pés na terra para passear pela terra e desfrutar com o homem de uma comunhão. Certo? E é assim para isso que serve o estrado, para você descansar os pés. Se Deus fazia as obras no céu, vinha para a terra para descansar, passear com o homem. Tá? Vamos fazer a figura. A terra foi tomada da mão do homem por Satanás, porque ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, obedeceu o que Satanás diz, e ali ganhou o direito de tomar esse planeta para ele. Tá? Aí o homem vive 6.000 anos escravo aqui. Agora, Jesus morre, ressuscita, assenta-se à direita, mas tem que derrubar esses inimigos ainda. Certo? Senta-te à minha direita, tu já está lá, Jesus já está sentado à direita do Pai, mas tem que derrubar os inimigos. Então vem a derrubada dos inimigos, Apocalipse 12, até a volta de Jesus, que é aqueles que estão lutando contra o povo de Deus hoje e contra Israel. Né? E a igreja, o que é? É a recomposição do céu. Deus está recompondo o céu para completar a obra que ele iniciou, de transformar o homem à sua imagem e semelhança, fazer deles adoradores, servirem ao Senhor, né, e completar a obra na terra. Quer dizer, restaurar. Nesse intermédio entrou o inimigo. Aí faz a seleção, né? Quem quer ficar com o inimigo, quem quer ficar com Jesus. Né? Tá bom? Então, irmão, são 21h18. Eu acho que dá para parar por aqui. Se bem, dá, vamos continuar um pouco, né? Não sei. O que vocês acham? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma leitura, algum comentário? Eu não tenho não, mano. Tá bem. Tá tudo quieto aí? Tá bom. Então vamos orar, então? Ô, pastor João cortou o cabelinho, fala bonito, hein, pastor João? Arrumou, hein? Até que enfim arrumou. Olha só. Irmão Joãozão de óculos. Ó, vamos, João. Tá de óculos aí, que bonito. Tá todo mundo bem, glória a Deus.
É só para perto. Se eu olhar na televisão ali, já não dá mais. Porque tem uma televisão aqui, já embaça, né? Tem que fazer um papel eu queria falar para vocês que eu tive um sonho ontem à noite e Deus ficou muito alegre da conversa nossa ontem que nós tivemos. Ele falou que eu ouvi claramente que ele falando que de dinheiro foi armazenado nos cofres do céu, tá? Amém. Então, muita coisa boa saiu da conversa de ontem. Eu acho que ainda vou falar mais sobre isso. Amém. Eu acho que é por causa que tocou na natureza de Deus. Sabe? Mas eu vou procurar o que Jesus falou de outras coisas, mas eu fiquei muito feliz com isso. Eu ouvi claramente, queridos, Glória a Deus. Dinheiro tem que ser armazenado nos cofres do céu. Eu ouvi claramente isso. Fala, pastor. Fala, profeta. Como é que é? Recebo. Amém. Vamos orar. Eu estou orando para ver se é para montar a instituição, porque o dinheiro que o homem vai me pagar picado, não vai ser tudo uma vez. Profeta, eu só posso falar, meu querido, né? Eu só posso falar. Tá gravando ainda? Tá não, né? Não, quer que eu pare aqui, Anderson? Para aí, então. Isso é coisa pessoal, né? Peraí, deixa eu só dar um stop aqui. Profeta, eu posso dar só. Tem certas coisas, né? Isso é opinião própria minha, né? Eu posso orar, se você quiser. Pode orar então, pastor. Obrigado. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai amado, eu fico assim, Pai, assim, admirado no teu amor, e que tudo que o Senhor faz é baseado no relacionamento que o Senhor tem com cada um de seus filhos, pessoalmente, né? Senhor, a gente escuta isso diretamente, né? Ontem, por exemplo, eu não queria ir para a reunião, porque extremamente cansado, né, Pai? Minha idade, a doença, esse e o outro. Meus olhos, o Senhor sabe que meus olhos estão doendo, né? Eu acordo 4 horas da manhã para ir trabalhar, dirijo por 1h40, depois venho aqui fazer tradução. O Senhor viu que eu estava bem cansado, né, Senhor? Mas decidi ir para lá ontem e olha só, deu realmente, às vezes a gente vai e não é para nós mesmos, né, Pai? O Senhor viu que trouxe conhecimento o pastor Jones, e acho que para o grupo também, e o Senhor ficou feliz com isso, né? Então, o Senhor vai fazer isso com seus filhos, com seus filhos ao redor do mundo. O que o Senhor quer ter é um relacionamento íntimo e pessoal com cada um. O Senhor tem mostrado isso para mim, até mesmo o Espírito Santo falando para o irmão ali, parece que veio até para mim, faça menos. Aconteceu com o Kevin, aconteceu com outro general, depois comigo, que a gente cai nesse caminho regular de tarefas que esquece, né, Pai, o porquê nós estamos nisso, né? O inimigo usa isso, né, Pai? A gente trabalhando, esquece a intimidade com o Senhor, mas o Senhor está preocupado com a intimidade com o Senhor. E essa intimidade com o Senhor começa aqui agora, na live. Cada vez que o tempo da pessoa é tirado ao Senhor, há recompensa pelo teu Espírito, de uma maneira ou de outra. Sim, é isso que eu acredito, sim, porque a pessoa está correndo contra a correnteza do mundo, né, Pai? E só o fato da pessoa, em todo o seu cansaço, em toda aquela coisa toda, sentar e só ouvir a comunhão do Senhor, dos seus filhos verdadeiros, isso traz alegria para a alma e traz paz. E muitas vezes a gente nem percebe, assim, a gente na rua rindo à toa, isso, etc., não sabe nem por quê. E a nossa lâmpada fica acesa. Uma vez o senhor falou até dos mistérios de Deus, que eu coloco um vídeo por dia, o senhor falou isso, né, que o senhor fez referência a mim, que a lâmpada está acesa todo dia, porque as coisas são colocadas todo dia. Então,
Isso indica que esse azeite, eu não sei como que é falar em português, esse óleo que tem dentro da lamparina, né, pai, ele se mantém cheio, né, pai, à medida que nós estamos com o Senhor. O nosso corpo fica cansado, a nossa mente fica cansada, as batalhas não param. E é normal isso, tá, pai? Eu já vi isso, tá? Não tem jeito. Né? Já vi comigo, tá aqui na cama, cheio de cutuque. Lendo aqui da nossa irmã Ari, não para com ela. Vendo aqui do Kevin, não para, de todos os generais, não para. Porque através disso, né, Senhor, que também há aquele moldar do coração, né, pai? Confiança no Senhor. Interessante, eu estou vendo aqui agora, o Senhor falou aqui, nosso Mary, né? Eles não darão em nada enquanto fugirem, falando das pessoas que falaram dela. Obrigado por o Senhor estar conosco e pedimos que o Senhor, como o Senhor tem falado, mostre para nós quando vai acontecer esses 3 dias de prisão e porque vai vir muita coisa uma atrás da outra, né, Pai? Vem a escuridão, vem a quebra do dólar, vem a praga, vem a pestilência, vem tudo isso, né, Pai? Até chegar àquele ponto alto, né, Pai, que é o sexto selo, que o Senhor tocou nesse assunto. O mundo realmente vai saber quem é eu sou. Eu amo quando o Senhor fala isso, eu acho que a tua igreja, todo aquele que te ama, o Senhor fala, se eu sou quem eu digo que eu sou, é lindo quando o Senhor fala isso, Pai. O Senhor fala, eu sou Deus, eu sou o seu consolador, eu sou aquele que quebra as suas correntes, eu sou aquele, então você que está passando momentos difíceis contra o inimigo, o Senhor falou, eu te carrego de força em força, batalha em batalha. O Senhor nunca falou assim que ia parar com isso, mas o Senhor falou, eu vou te carregar através disso tudo. Obrigado, Senhor, por isso. E é claro que há recompensa, é claro que há galardão. E a grande alegria ao Senhor, porque tudo isso é feito por fé. Nós temos a fé que existe um Deus, nós temos a fé que Ele está lá, Ele está conosco aqui agora, Ele está ouvindo, o Espírito dele está conosco. Eu estou sentindo a tua unção agora na minha face, apertando meu tímpano. O Senhor está aqui, o Senhor ouve isso, não está a paz das coisas. É impossível, Senhor. A igreja do Senhor tem pregado ao mundo que há lugares, há situações, há partes em que o teu Espírito não está, Senhor. Sendo que é tão lógico, se o Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor sempre está em todo lugar, o Senhor está no inferno, o Senhor está em todo lugar, por isso que o Senhor controla o inimigo, o Senhor sabe o que o inimigo pensa, a todo momento, agora. O inimigo tem colocado isso no homem, Pai, que o homem pensa mais ou menos assim, o Senhor tem esse poder todo, Deus tem esse poder todo, mas ele não tem isso. Né? E diminui o teu poder, diminui o teu poder infinito. O homem diminuiu isso pelo inimigo, né, Pai? É por isso que a igreja prega essas coisas. O Espírito Santo não está aqui, o Espírito Santo não está ali, isso aí, porque não entende que há a presença e há o favor. A presença do Senhor está em todo lugar. O favor do Senhor está naqueles que te procuram. É diferente essas coisas. Eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor continuasse alimentando essa igreja aqui, esses irmãos. São tão lindos, Pai, as ovelhas. E que seja, Pai, e que seja como o Senhor tem falado, que seus filhos não serão envergonhados. Que seus filhos não serão envergonhados, Senhor. Que o Senhor, sim, continue a nos mostrar o que fazer. O Senhor falou, né? Os seus filhos não serão pegos de surpresa. Pai, o Senhor já falou isso algumas vezes. Não serão pegos de surpresa. Obrigado pelos seus alertas. E o Senhor sempre fala, né, Pai? É os seus filhos, é a família deles, é os amigos deles. E sim, Pai, nós temos um dos seus filhos preocupado com a família porque o marido não está ouvindo Deus, não conhece Deus, etc., e vai ser largado. Isso nunca veio do Senhor. Nunca veio do Senhor. O Senhor fala o contrário. Todos serão salvos por causa daquele filho que te procura.
Isso está na Escritura, está em todo lugar. O Senhor, aqueles que te amaldiçoam, o Senhor visita eles até a 4ª geração. Teu amor. Eu diria até mais do que isso, né, Senhor? Porque aquela pessoa, naquela geração, na 5ª geração, que o coração quebrou e fala, eu queria conhecer Deus, lá está o Senhor. Lá acontece o clique. Ajude-nos a pregar o teu amor. O Senhor é um Deus que não tem mácula, o Senhor é um Deus perfeito. Ajude-nos, Pai, a falar essas coisas, não do sentido que a igreja está falando, que todo mundo tem que ser perfeito. E ninguém nunca vai ser, de acordo com as Escrituras. Eu não sei, sabe, Pai? Eu já falei para o Senhor, eu não sirvo para estar aqui. Eu não sei falar as coisas. Muito obrigado pelo profeta João Batista aí. Estava andando aí só, não tivemos notícia dele, não sabia como é que ele estava. Deu aquela preocupação, né, Senhor? Ele está bem, muito obrigado, Senhor. O Senhor está carregando ele. Me deu uma satisfação muito boa em ouvir, saber que ele está bem. Muito bom ouvir também a Les, os filhos daqueles que o Senhor louva por eles. Todos estão em tuas mãos. O Senhor carrega a família dos seus filhos nas suas mãos. O nome dele está escrito na palma da sua mão, Senhor. Palma da sua mão. Muitos vão ser protegidos sem saber por quê, Senhor. Porque o Senhor, como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, esse navio vai afundar e você vai ser salvo, e Deus tem dado para você também todas as almas no navio. Olha só, todas as almas no navio. Gente que ele conheceu ali no navio, não é nem família. Ajude-nos a pregar esse amor ao mundo, Senhor, por favor. Não, nós não vamos, como o Senhor tem falado, conhecer o teu amor infinito, mas que pelo menos assim a gente possa pregar um amor que é conhecido pelo ser humano, que a gente consegue assimilar, né, Pai? E é por isso que eu não tenho medo de pregar o teu amor, o Senhor sabe disso, né? Porque quanto mais eu prego o teu amor, as chances aqui onde eu estou falando errado. Eu estou falando errado. Porque o Senhor nunca vai chegar para nenhum ser humano que anda na face da terra e falar para ele, esse amor que você prega a meu respeito não é isso tudo que é, não. Nunca. Interessante, eu falei isso pro meu filho, né? Ele não está nem na igreja, né, pai? Está dirigindo o carro lá e falou, né? Jesus nunca vai falar isso. Ajude-me então, pai, que... Sim, pai, que o teu nome seja pregado com amor. Ajude-nos a entender isso. É muito complicado. Que tua mão esteja com os seus filhos, todos eles, Senhor. O Senhor está prestes a mostrar o teu andar. Como vai ser lindo isso. Nós temos aí o coração de todos nós querendo fazer obras para o Senhor. Muito mais aí. A tua voz está dentro do profeta. Gostaria de pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor direcionasse e guiasse ele, que protegesse um coração quebrantado ao Senhor, que o inimigo pegue essa oportunidade, Senhor. Muito obrigado, Pai, que pedimos em nome da igreja que o Senhor derramasse, Pai, o óleo da alegria, que vem direto do teu trono, vem direto do teu coração sobre todos nós. E que sim, nós possamos ser igual que o Senhor sempre fala para nossa irmã Arlene. E sim, por que não falar isso? Que todos nós possamos ser igual a Liz. Sorriso direto, né? Sempre sorriso, sempre falando as coisas. Sim, que todos nós possamos ser assim. Através de nossas dificuldades, através de nossas guerras, e sim, sorriso, como o Senhor sempre fala, alegre-se, alegre-se, alegre-se. Porque aquele que está no Senhor, aquele que confia no Senhor, está sempre alegre. Porque ele vê dentro da pele, dentro da alma dele, que o futuro dele é garantido com o Senhor por toda a eternidade, em grande alegria. A pessoa vê isso. Vê isso. Muito obrigado, me sempre falando as palavras, Pai. Muito obrigado por estar aqui novamente. E que o Senhor abençoasse todos os seus filhos, toda a família deles. Obrigado pela tua permissão de ter essa live.
E obrigado por o Senhor nos guiar sempre, constantemente. E nós declaramos, em nome da igreja, que nós te amamos. Nós queremos andar com o Senhor, ouvir o Senhor, abraçar o Senhor e ser obedientes, né, Pai, ao Senhor. Não quando nós vemos o Senhor, porque aí não é fé mais. Mas agora, Pai. Porque agora é ser fiel, acreditar nele. Né? É o que o Senhor quer, o galardão muito maior. Né? Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Hoje eu acredito que ninguém vê a nossa vida sem o Senhor. É o que eu acredito. Né? A nossa vida, a nossa alma, nosso coração está tão embutida no Senhor. Não sei se essa palavra é embutida. Né? A gente não consegue ver a gente vivendo sem o teu conhecimento, sem o relacionamento com o Senhor. Ele não consegue, Pai. Eu acho que posso falar isso para essa igreja. Ele não consegue. E essa é uma vida tão vazia, tão cheia de sem propósito. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, glorificado seja o teu nome. Muito boa noite. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus para todos. Agora eu vou parar aqui a gravação. Se vocês quiserem continuar conversando, pode continuar, fica à vontade. Eu vou